Olá, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, boa noite, amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos nessa noite, aqui nessa sala maravilhosa, essa sala que tem o tamanho do coração de Deus, essa sala onde sempre caberá mais um, porque ela tem o tamanho do coração de Deus. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos vocês que já se encontram comigo nessa noite. Muito obrigado. Eu já vejo a Nisa, eu já vejo a Lourdes Busato, a minha tia. Deus abençoe todos vocês, viu? Todos quantos já estiverem conosco, por gentileza, gostaria que você, manifestasse a sua presença, digitando aí boa noite, a paz do Senhor Jesus, para que eu possa saber quem está conosco nessa noite. Amém? Então eu direi: Jerônimo Henrique já está conosco, lá da Bahia, Salvador. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Ia cair sobre mim, E no deserto, Maria José já está conosco, Maria da Glória, melhor, Maria José Lima também. Sendo impedido de prosseguir, sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Em ti confiar, que me levará em ti confiar. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi: e eu passarei. Vem comigo. Pulo na presença do Rei. Por isso canto, danço na presença do Rei. Corro na presença do Rei. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, impedido de prosseguir. Quantas vezes nós somos tentados impedir de prosseguir? Cairá sobre mim. Se o seu fogo cairá sobre nós, e levará em ti confiar, que me levará em ti confiar. Diga. Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: abra-se o mar, e eu passarei
pulando e dançando em sua presença. Cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar. De prosseguir, sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim, para em ti confiar, que me levará em ti confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Então eu direi, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em tua presença. Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Grito, 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 grito na presença do Rei. Corro, 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 corro na presença do Rei. Diga comigo. Abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Graças a Deus, né? Coisa gostosa é pular na presença do Senhor, queridos. Maravilha. Muito bom estar na presença do Senhor. Muito bom estar na presença do Altíssimo. Selma Tavares está conosco. Lourdes Busato, eu vi também. Lidinalva Evangelista, minha irmã, minha filha na fé. Nalva, Deus abençoe a você, seu esposo, o presbítero Joilson, seus filhos, a sua casa, a sua família, seu ministério. E de todos que estão conosco, graças a Deus, né? Coisa gostosa é pular na presença do Senhor, não é verdade? Que bom que você está comigo. Eu espero que você aí comigo tenha pulado também, tenha cantado, tenha vibrado na presença do Senhor, porque esse Deus é maravilhoso. Márcia Oliveira, lá de Simões Filhos, já está conosco. Amém. Deus abençoe. Há umas pessoas que têm presença, né, permanente nesse lugar. Todos os dias da noite, né, todas as noites estão conosco aqui. Deus abençoe. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Queridos, temos uma palavra de Deus nessa noite para os nossos corações. Por isso, você que está chegando agora, se acomode, arruma um cantinho aí para você nessa sala que tem o tamanho do coração de Deus e venha para cá, preste bem atenção, porque Deus quer falar aos nossos corações nessa noite, como já tem falado todas as noites aqui nesse lugar, não é verdade? Então venha ficar comigo, venha estar comigo nessa sala, pois Deus tem me trazido aqui para ministrar o coração de vocês uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de despertamento, tá bom? Então, se você está comigo, abra aí a sua Bíblia no Salmo 46, do verso 7 ao 11. Salmo 46, verso 7 ao 11. Jerônimo está conosco, dando aí boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, Jerônimo. Jerônimo é lá de Salvador, meu irmão precioso, meu irmão querido. Então, Salmo de número 46, verso 7 ao 11. Eu lhe convido a estar comigo nesta noite para junto nós ministrarmos essa palavra poderosa aos nossos corações. Ok? Eu poderia colocar um tema nessa noite, nessa mensagem.
e poderia chamá-la de: você precisa de ajuda de Deus? Você precisa de ajuda de Deus? Joanita Souza Dutra, boa noite. Amém. Seja bem-vinda. Hoje falamos um pouquinho com ela no WhatsApp, no Message. Amém. Uma irmã preciosa também lá de Vila Velha, Espírito Santo. Vila Velha, Espírito Santo. Seja bem-vinda, Joanita de Souza Dutra. Deus abençoe a sua vida. Amém? Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui. Maria José está dizendo: Joanita, sua linda. Amém. Eu falei para ela: Joanita, nós temos amigos em comuns. Eu pude ver o perfil dela no Face e vi que temos amigos em comum. E vi também que ela também já serviu ao Senhor na Igreja Metodista Wesleyana do Bairro da Glória, a igreja onde eu nasci na fé. Aos 15 anos de idade, eu levantei a mão para o Senhor e falei: Senhor, eu te quero como único e suficiente Salvador da minha vida. De lá para cá, 43 anos se passaram. Mas digo sempre para o Senhor: Senhor, estou tal como naquele dia, Senhor. Estou tal como naquele dia que o Senhor me chamou e me fez uma promessa. Estou aqui aguardando firmemente. E me parece que cada dia mais eu tenho ficado mais forte na presença do Senhor. Assim eu me sinto e glorifico a Deus porque Ele tem me sustentado. Essa força, ela vem de Deus. Amém? E Deus também quer renovar as suas forças, fazer de você como um Josué, como um Caleb na presença dEle. Nise também está dizendo: Joanita, beijos. Joanita é bem querida, viu? Joanita é bem querida no meio dos nossos irmãos incomuns em Cristo Jesus. Graças a Deus. Você está ligado na palavra do Senhor nessa noite? Salmo 46, versículo 7 ao 11. Eu vou ler para nós ganharmos tempo. Enquanto você está chegando, vai se acomodando, vai se ajeitando aí, porque essa sala ela tem espaço suficiente para todos nós. Essa sala ela tem o tamanho do coração de Deus. Amém? Vamos lá, queridos. O Salmo diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. Olha, já começamos com vantagem. O Senhor do Exército está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vai prestando atenção porque Deus quer falar com você. Aí dá uma pausa, o salmista dá uma pausa e fala assim: venha. Olha bem, se você observar na sua Bíblia, você vai ver. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele dá uma pausa e diz assim: venha. Eu também digo para você: venha comigo. Veja, aí ele diz venha para dizer assim: vejam as obras do Senhor. Quando ele diz venham e veja, porque é sinal de que algumas pessoas ainda não estavam vendo. Então ele diz: venha, veja as obras do Senhor, seus feitos extraordinários na terra. Venha, veja as obras do Senhor e os seus feitos extraordinários na terra. Coisa incrível, né? É o texto, está aí na Bíblia. Ele dá fim às guerras. Se você está vivendo uma guerra, ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos com jugo, ou os escudos com fogo. Porém, param de lutar. Aí ele dá outra pausa e diz assim: parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Ele diz assim: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Manjou aí? Eu podia agora parar por aqui mesmo. Eu não precisava nem ministrar nada. O texto por si próprio, ele já traz a revelação da palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia aí e acompanhar, você vai ver que eu estou falando. O texto é maravilhoso, queridos. Guarda esse texto. Nise, é com você aí, Nise. Coloque para mim. Salmo 46, verso 7 ao 11. Tá? É com você, Nise. Me ajude aí. Tá bom, queridos? Queridos, eu quero iniciar essa palavra aproveitando a presença, a mais nova presença entre nós, que é a Joanita.
E quero iniciar essa palavra, queridos, dizendo para vocês que muitas vezes nós oramos, nós pedimos a Deus, nós clamamos e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Verdade ou mentira? Sim ou não? Quantos entre nós que está nessa noite não já viveu essa experiência? A experiência de clamar, de pedir e não conseguir ouvir a voz de Deus. Queridos, na verdade, tudo o que queríamos diante de um clamor, diante de uma oração, né? Diante de um apelo diante de Deus, acho que todos nós, tanto eu quanto você, tudo que nós mais queríamos era ouvir Deus falar conosco, Deus responder, não é verdade? Nós podemos ouvir a sua voz respondendo a nossa oração. Sim ou não? Eu acho que é o que mais todos entre nós desejam, né? É poder falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Tudo que queremos, né, é pedir a Deus e esperar que Ele nos fale assim: meu filho, acalma o seu coração. Tudo que mais nós desejamos em meio ao nosso clamor, diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas dificuldades entre nós, é poder ouvir Ele falar: filho, acalma o teu coração. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou tomando conta dessa situação que te desconforta, essa situação que te deixa triste, dessa situação que você já perdeu o controle. Acho que todos nós, quem é entre nós que tem algo para apresentar a Deus e não espera que Ele nos fale assim: sim, meu filho, ouvi o seu clamor, ouvi a tua voz, ouvi o teu pedido. Porém, queridos, eu quero lhes dizer que quando Deus se cala, tá? Tem situações que, por mais que nós clamamos, Ele se mantém no silêncio. E isso eu sei que traz um desconforto muito grande para nós, porque o silêncio de Deus nos apavora. O silêncio de Deus nos apavora. E imediatamente, diante do silêncio de Deus, nós ouvimos sair de nós as expressões que dizem assim: por que Deus não me ouve mais? Por que será que Ele não está ouvindo as minhas orações? Como se Deus fosse surdo. E a primeira coisa que nós nos indagamos é: o que será que eu fiz de errado? O que será que eu fiz de errado para que Deus não se atenta ao meu clamor? Sabe, queridos, não sei se você, mas na verdade, queridos, não sei se você entende isso, mas eu percebo que, na verdade, queridos, existem grandes impedimentos para ouvir a voz de Deus. Na verdade, não é que Deus, e Ele me manda eu vim te dizer isso, não é que Deus não queira nos ouvir, não é que Deus não esteja atento, não é que Deus não tenha resposta para nós. Na verdade, queridos, é que de mim até Deus existe uma distância. E muitas vezes essa distância, ela, no meio do caminho da minha oração, há coisas que impedem das orações subirem, há coisas que impedem da oração chegar até Deus, do clamor chegar até Deus. Observe o que eu vou falar para vocês. E sabe quando que isso acontece? Eu vou te explicar. O que é que impede muitas vezes nossas orações subir e Deus responder para nós? É quando nós não deixamos, nós pedimos, nós clamamos, mas não deixamos que Deus, que Ele ser quem Ele deve ser em nossas vidas. Um dos grandes fatores que impede é nós não deixarmos Deus ser, guarda isso na sua mente, Deus ser quem Ele quer ser na sua vida. Quem Ele deve ser na sua vida. Sim, queridos,
não deixamos muitas vezes Deus ser Deus nas nossas vidas. E você vai entender o que eu estou falando. Talvez você não consiga estar entendendo agora, mas à medida que nós recorremos à mensagem, você vai entender. Outra coisa que impede, queridos, e guarde isso, eu quero que você guarde tudo isso na sua mente, no seu coração, é quando nós queremos tomar o lugar de Deus. Por mais que nós muitas vezes declaramos a nossa dependência de Deus, por mais que nós às vezes buscamos a Ele nas nossas necessidades, na maioria das vezes nós não deixamos Ele ocupar o lugar dele nas nossas vidas. Eu vou te explicar como. É quando pedimos alguma coisa, mas não deixamos Ele fazer. E aí, ao invés disso, nós fazemos com as nossas próprias mãos. Você está começando a entender? E quando nós agimos assim, pode ter certeza, Deus, Ele para. Ele deixa de se mobilizar, Ele deixa de agir ao nosso favor. E aí, nós, atrevidamente tentando fazer aquilo que Deus gostaria de fazer, aí nós, ocupando o lugar que Ele deveria exercer em nós, o que Ele faz? Ele recua. Ele recua. Ele nunca vai fazer, ponha isso na sua mente, no seu coração, Ele nunca vai fazer aquilo que você tomar frente para fazer. Enquanto nós falarmos, clamarmos, orarmos, pedirmos a Ele para que Ele faça, e nós não deixarmos Ele fazer, e nós agirmos com as nossas próprias mãos, pode ter certeza. E o pior é o seguinte, que a maioria das vezes nós fazemos isso, e quando a situação não dá certo, quando o resultado não é favorável, nós ainda temos a cara de pau de culparmos a Ele. E acusarmos, dizer assim, Deus parece que não me vê, Deus parece que não me ouve, Deus parece que não escuta mais as minhas orações. Queridos, quantas vezes nós pedimos algo para Deus e fazemos assim, Senhor, toma conta, Senhor, dessa situação, eu a coloco em tuas mãos, porque eu não posso e não tenho condições de resolver. Mas, porém, queridos, logo em seguida, nós já começamos a planejar em como vamos resolver aquela situação que nós acabamos de orar para o Senhor. A gente acaba de orar para o Senhor, a gente acaba de pedir ao Senhor e, de repente, ao invés de descansarmos, a Bíblia diz, entrega a Ele as tuas necessidades, os teus caminhos, as tuas situações, e Ele resolverá. Agora nós entregamos e ao mesmo tempo nós queremos resolver com as nossas próprias mãos, e isso contraria a vontade do Senhor. Então, queridos, aí, quando nós agimos assim, eu acredito, queridos, que Deus fica pensando, poxa, ele ou ela me pediu isso, mas está já arrumando jeitinho para fazer. Sabe, queridos, eu lembro aqui de uma experiência que eu passei no ano aproximadamente, eu acho no ano de 87, não sei, não me lembro bem a data, mas tem muito tempo isso. Eu decidi em sair da empresa que eu trabalhava e montar uma empresa para mim. Olha que loucura. Eu decidi. E por mais que eu tenha sido aconselhado a não fazer isso, eu fiz. Eu tomei a decisão para fazer. Enfim, eu não vou alongar porque isso toma muito tempo. Eu quero chegar ao que você vai entender sobre isso aqui, de nós colocarmos na mão de Deus e tirarmos da mão de Deus. Então, o que aconteceu? Os meus planos, os meus projetos não deram certo. E eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava há 10 anos já, e para montar algo para mim, e esse algo não deu certo, e a minha situação ficou muito difícil. Ela ficou tão difícil que um dia eu cheguei, para minha esposa e falei assim, Esté, escute bem o que eu vou te dizer. Olha, eu não suporto mais a situação. Hoje
eu vou voltar à empresa que eu trabalhava e vou me humilhar e vou pedir o meu trabalho de volta. Só que eu tinha me esquecido, queridos, que Deus, já preocupado comigo, já tinha me dado uma promessa de que Ele iria restaurar a minha vida, Ele iria colocar todas as coisas em ordem, e era que eu apenas deixasse, confiasse que Ele iria fazer isso. Eu orei a Deus e Deus tinha me dito isso, mas porém a situação foi apertando de tal maneira que eu falei, não posso mais, eu tenho que tomar alguma iniciativa, eu tenho que fazer alguma coisa como um chefe de família, como um pai, eu tenho que fazer alguma coisa para o sustento da minha casa. E eu falei assim, hoje eu vou lá e vou pedir de novo meu emprego de volta. E eu desci a escada da minha casa e fui em direção à empresa, mas no caminho eu falei assim, sabe de uma coisa? Esse horário eu não encontrarei o meu patrão na empresa, mas eu sei que ele, por onde ele passa, e eu vou ficar no sinal de trânsito, no semáforo, e eu vou, Deus, aí eu orei a Deus, falei assim, Deus, eu quero que na hora que ele passar ali, o sinal feche, me dando a oportunidade de eu entrar no carro dele e falar, olha, eu quero meu emprego de volta. E eu fui. Me esqueci que Deus tinha me dito que era para mim não se preocupar, eu descansar que Ele iria fazer por mim aquilo que eu precisava. E eu fiquei lá no sinal, no semáforo, olhando para o sinal e olhando para os carros, olhando para o sinal e olhando para os carros. Quando eu estou nessa agonia toda, novamente vem a voz do Senhor no meu ouvido, literalmente, e diz assim, filho, mais uma vez você está querendo passar na minha frente. Mais uma vez você está querendo fazer por você aquilo que eu quero fazer. Mais uma vez, você assim não está confiando naquilo que eu lhe prometi. Eu me despertei, voltei para casa imediatamente e a minha esposa falou assim, e aí, Rogério, conseguiu? Eu falei, não. Como? Você não conseguiu? Eu falei, não, Deus mandou eu voltar para casa. Ele falou para mim descansar. Eu falei, você já está ficando meio fanático. Eu falei, não, Deus falou para mim voltar para casa e descansar, que Ele vai fazer. Resultados, acredite, pasme cada um de vocês. Não levou nem 3 dias. O meu patrão mandou um recado para mim, dizendo que era para mim ir lá na empresa, que ele precisava falar comigo. Para finalizar, eu digo para você, o que aconteceu? Ele me deu novamente o meu emprego de volta, melhorou o meu salário, me elevou de cargo, e eu fiquei mais 10 anos na mesma empresa. Fiquei 20 anos numa empresa só. E ali Deus construiu toda a minha estrutura financeira, familiar, que eu pudesse manter a minha casa, manter a minha família, manter os meus filhos. Então é assim que Deus faz. O grande problema é que nós, muitas das vezes, nós oramos a Deus, colocamos as nossas necessidades, colocamos os nossos interesses nas mãos de Deus, pedimos para Ele cuidar e daí a pouco nós tiramos da mão de Deus. Então, e aí quando nós tiramos, nós ficamos sujeitos a dar errado a forma como nós fizemos. E aí, depois ainda, culpamos a Deus. E aí temos aquela sensação de que Deus não está nos vendo, que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Deus ouve sim. É nós que agimos de maneira diferente, querido, de maneira errada. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre a vida de Moisés. Queridos, Moisés, ele foi criado a Bíblia diz, pela filha de Faraó. Sim ou não? Sim. E cresceu como um príncipe do Egito. E o projeto inicial não era, queridos, engana-se quem pensa, não era fazer ele sofrer no deserto por 40 anos. Esse não era o projeto inicial de Deus para a vida dele. Não, era o projeto de Deus para a vida dele, o plano do Senhor era fazer dele, fazer com ele o que Deus fez com José, tornar Moisés governador do Egito. Sim, esse era o plano de Deus, queridos. Era que ele se tornaria, no futuro, um faraó. Mas, pastor, se tornar um faraó que não iria adorar o Deus Sol, que não iria adorar, entendeu? A outros deuses, é claro, mas seria sim o faraó que iria adorar ao Deus vivo e todo-poderoso. E aí ele iria libertar o povo da escravidão e faria com que todas as pessoas, queridos, daquela nação soubessem que o Senhor é o Senhor. Mas, ao contrário disso,
as coisas caminhou de uma forma diferente. Caminhou. Por que caminhou? A Bíblia conta que Moisés matou um egípcio. Olha bem, matou e frustrou assim os planos de Deus, né? Mudou os planos de Deus. Não que, mas na proposta que Deus tinha, foi frustrado. Porém, como os planos de Deus nunca podem ser derrotados, queridos, assim houve o quê? Toda aquela história que nós já conhecemos. Moisés se tornou, foragido, ouviu a voz de Deus pela primeira vez na sarça ardente e voltou ao Egito. Depois voltou ao Egito, desafiou o faraó, libertou o povo, abriu o mar vermelho e tudo mais que nós já sabemos. Mas por quê? Porque ele alterou, ele agiu de uma forma contrária àquilo que Deus estava fazendo. E como os planos de Deus não podem ser frustrados, houve uma alteração, mas não deixou de haver a execução do que Deus queria fazer com o seu povo, que era o propósito maior, libertar aquele povo das mãos de Faraó. Queridos, o que eu quero dizer com isso tudo é que o Senhor tem planos para nós, queridos. Ele tem plano para nossas vidas, mas nós precisamos deixar Deus ser Deus. Nós precisamos de parar com essa história de queremos ocupar o lugar de Deus, de tomar decisões próprias a favor das nossas necessidades, diante do desespero, diante das circunstâncias. Ou nós confiamos ou não confiamos. Eu sei que o que Deus tem para você, ninguém vai impedir, mas o processo pode mudar. Vocês pensam que o povo de Deus precisaria passar 40 anos no deserto, se eles cumprissem tudo certinho? Não, levou 40 anos porque o povo, em inúmeras situações, desmobilizou a ação de Deus. Deus precisou de arrumar outros meios para chegar ao cumprimento daquilo que Deus queria. Sabe, queridos, o Salmo 100 está escrito o seguinte: reconheçam, olha o que o Salmo 100 diz, reconheçam que Ele, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Reconheça o que Ele nos fez, pois somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então, por mais que a ovelha tente mudar o curso do caminho, Deus sempre vai tangê-la de uma forma com que os seus projetos, os seus planos não sejam frustrados, não sejam derrotados. Mas, porém, existem consequências. Nós, às vezes, atrasamos, não é que nós vamos impedir, mas nós atrasamos o processo de Deus nas nossas vidas. E se persistirmos, é capaz até daquilo que Deus tem para nós não se concluir, como não se concluiu na vida de muitos dos hebreus. Então, que precisamos ficar atento, tá? Eu quero lhe perguntar nessa noite uma coisa. Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Pastor, que pergunta é essa? Quem é o seu Deus? Sim, porque muitas vezes nós nos comportamos como se nós mesmos fôssemos o nosso Deus. Sim ou não? Sim. Por isso que Jesus foi bem claro. Aquele que quiser, Ele te dá liberdade de escolha. Que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo. Perca a sua identidade. Negue a si mesmo. Toma os seus problemas, a sua cruz e siga-me. Porque todo aquele que não negar, não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Porque Jesus sabe, se nós mantermos a nossa identidade ou a nossa, tem pessoas que falam assim, mas o nosso livre-arbítrio. Não. O homem que aceita o Senhor, o livre-arbítrio só serve para ele, só vai durar na vida dele até o dia dele aceitar o Senhor. A partir do momento que ele aceita o Senhor, olha, essa história de livre-arbítrio acaba. Já viu algum servo ter liberdade? Porque livre-arbítrio é liberdade. Não. A partir do momento que você o reconhece como Senhor,
negue a si mesmo, possível, para que você nunca esteja entre você e Deus. Porque senão, queridos, esse nosso eu, ele sempre agirá. E mesmo assim, até hoje, ele tenta agir nas nossas vidas, não vê, eu vou lá pedir de volta o meu emprego, eu vou lá, quando o Senhor já tinha dito, olha, se aquieta, porque na hora certa eu vou fazer por você o que você quer que eu faça, que você precise que eu faça. Então, queridos, mediante isso, eu quero te perguntar mais algumas coisas. Então, por que você está querendo fazer tudo pelas suas mãos? Se você não respondeu que é você o seu Deus, se você disse que Jeová é o seu Deus, que Jesus é o teu Senhor, então por quê? A pergunta que ele não quer se calar nessa noite, a pergunta que ele pede para eu fazer a você nessa noite, então por quê? E se ele está perguntando isso é porque tem pessoas dentro dessa sala que têm agido por conta própria, que têm agido como se fosse um Deus da sua vida, achando que ele é capaz de solucionar, ele é capaz de resolver seus próprios problemas. Queridos, não tente nunca fazer aquilo que você sabe que você não pode fazer. Aquilo que é impossível para você. Isso é por conta de Deus. Então a pergunta do Senhor nessa noite para mim e para você, por que você está querendo fazer tudo pelas suas próprias mãos? Por que então você quer criar todas as situações e tomar as decisões na sua vida? Por que você cria essas situações e chega na hora você quer tomar as decisões? Deixa eu te falar uma coisa para você. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, a Bíblia diz. Mas isso não faz de mim nem de você um Deus. Não confunda alhos com bugalhos. A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a Bíblia não nos diz. Isso é um privilégio para nós. Mas isso não nos faz de nós um Deus. Sabe, queridos, o que acontece? O que acontece é que muitos de nós temos esquecido que Ele é o Criador e que nós somos a criatura. Tem pessoas que no momento da dificuldade, no momento da adversidade, ele esquece do Criador. Ele esquece que Deus é o Criador e que Ele é a criatura. Muitas vezes nós esquecemos, queridos, que Deus é ilimitado e nós somos cheios de limitações. E por isso nós não conseguiremos resolver determinadas situações nas nossas vidas. E aí depois você fica culpando a Deus. Fica dizendo, Deus parece que não me ouve. No dia que você aprender a colocar as suas limitações, aquilo que a você já não é mais possível, você colocar na mão dele e esperar que ele haja, você vai ver que ele vai se revelar Deus na sua vida sim. O negócio é que nós esquecemos que o Senhor, ele é onipotente e que nós somos fracos. Nós não temos capacidade, nós não temos potência, força, queridos, poder para fazer determinadas coisas. Enquanto nós não entendermos isso e ficarmos tentando dar jeitinho, nós não vamos ver o milagre acontecer. Você sabe o que é milagre? Milagre é aquilo que é impossível para mim. Mas vai acontecer, porque alguém com a força maior, com a capacidade maior, com a condição de Deus vai fazer por mim. Isso é o milagre. É o impossível. Então pare de tentar dar jeitinho no seu impossível por causa do desespero. Que você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, queridos. Existem várias histórias, queridos, na Bíblia, onde pessoas, eles viram o sobrenatural acontecer. Não porque eles fizeram, mas porque eles confiaram num Deus que podia fazer. Existem vários personagens na Bíblia que passaram por livramentos milagrosos, coisas imagináveis. Mas não porque eles tinham condições de fazer aquilo, mas porque o Deus que eles criam, o Deus que eles confiavam,
manifestava o seu poder nas horas das suas dificuldades, porque ele entregava aquela impossibilidade nas mãos do Deus do impossível. E com isso, queridos, ele mostrava que, independente das circunstâncias que eles estavam enfrentando, independente do medo que eles estavam enfrentando, independente da falha, do erro que eles talvez cometiam, eles acreditavam que Deus continuava sendo Deus em toda situação. Em toda situação. E eu quero dizer para você, queridos, nessa noite que está me ouvindo nessa sala, independente das forças externas, dos nossos inimigos, que nos causam tanto pavor, saiba que Deus sempre vai se revelar a nós como Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, você não precisa ter medo, você não precisa ter dúvida, você não precisa dar seu jeitinho, você não precisa, cada vez que você der seu jeitinho, o impossível não vai acontecer. Porque você e eu não somos capazes de fazer o impossível. Nós não somos Deus. Nós apenas temos a semelhança de Deus. Nós não somos o Criador, nós somos criatura. Nós não somos onipotentes. Ao contrário, nós somos fracos. Então não tenta dar jeitinho, que você complica mais. Saiba de uma coisa, o único que pode complicar, descomplicar e explicar porque complicou, chama-se Deus. E você não é Deus. Então, quando você se encontrar, ou está se encontrando em situações que aos seus olhos parece impossível, esse é o momento de você parar e lançar toda a tua confiança no seu Deus, não em você próprio. Nenhuma vez eu falo isso de cadeira. Eu falo isso com experiência, porque na minha caminhada eu passei por inúmeras situações. Algumas pessoas que são mais próximas de mim sabem. E na maioria das vezes que eu tentei, naquilo que era impossível a mim, dar um jeitinho, tentar arrumar, tentar fazer, eu me estrepei mais ainda. Mas todas as vezes que eu confiei, como nesse caso que eu contei, que eu confiei e retrocedi à voz de Deus, eu fui bem-sucedido, queridos. Eu fui bem-sucedido. E você pode ser também bem-sucedido. Então, queridos, aprendam uma coisa definitivamente. Se o Senhor se revelou em situações de dificuldades extremas, em vários momentos da vida do povo do passado, se ele se revelou, queridos, imagina o que ele pode fazer nas coisas pequenas do nosso dia a dia, queridos, que muitas vezes tira a nossa paz, que muitas vezes tira a nossa segurança. Se Deus se revelou em coisas tremendas, por que você está desesperado nessas coisas pequenas que você diz que te incomoda? Se elas são grandes, se você acha que elas são grandes para você, mais um motivo para você então não fazer nada, deixar que Deus faça por você. Sabe, queridos, eu aprendo mais uma coisa também nessa palavra. O poder de Deus é manifestado quando olha o que eu vou dizer para você. O poder de Deus, ele é manifestado quando os olhos humanos não enxergam mais solução. É aí que o poder de Deus se manifesta. Você não vê mais solução nos seus problemas, os seus olhos humanos já não enxergam mais saída. É aí que o poder de Deus se manifesta. É nesse ponto que ele gosta, ele tem prazer de se manifestar. Então pare com esse desespero seu, pare com essa loucura sua, de dizer que Deus não está lhe vendo, que Deus não ouve mais suas orações. Para de se mexer, para de se espernear, para de querer fazer aquilo que não é para você fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor nesse momento, confia nele e o mais ele fará. Eu vou repetir a frase: o poder de Deus é manifestado quando os olhos humanos, não enxergam mais
a solução. Escute, esse Deus que eu e você aprendemos e decidimos a servir, queridos, é um Deus especialista no impossível. Você quer ver o que diz a Bíblia em Lucas 18, versículo 27? Talvez você já tenha lido, mas às vezes a tribulação, as adversidades faz com que você esqueça. Mas olha o que o texto diz. Respondeu Jesus. Foi uma resposta de Jesus para alguém em situação talvez igual ou pior do que a sua. Olha o que Jesus respondeu. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Isso foi uma resposta que Jesus deu a alguém desesperado, esperneando, como você está. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E o texto diz, e respondeu Jesus, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Se você sabe que o impossível não é seu, pare. Demonstra confiança ao teu Deus, ao teu Criador, ao Onipotente, ao Todo-Poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Ei, aprenda mais uma coisa. Essa sala é maravilhosa, ela acaba se tornando uma sala de escola, de faculdade. Você tem que aproveitar isso. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Ele, o nosso Deus, gosta de fazer aquilo que o homem não pode fazer para ele próprio. Para que ele, assim, o Deus, possa mostrar que ele é Deus. Sabe por que Deus se amarra, vamos dizer assim, numa fala bem comum? Sabe por que Deus se amarra nesse momento que para você é desesperador, que para você é apavoroso? Sabe por que Deus é? Porque é exatamente nesse momento que ele entra em cena e mostra que ele é Deus. E aí o que acontece? O nome dele é glorificado. Por isso que tem texto na Bíblia que diz que a luta para nós temos que olhar com prazer para ela. As adversidades, nós não podemos rejeitar as adversidades, porque é nas adversidades que nós temos a experiência. Nós passamos pela experiência de ver Deus se revelar e se manifestar nas nossas vidas. Sabe por que eu já caminho com o Senhor, com esse Deus há 43 anos? Porque inúmeras vezes eu passei por lutas que você nem faz ideia, mas em todas elas ele se revelou. Eu permiti ele se revelar para mim. É porque eu não tenho tempo para lhe contar tudo que Deus já fez na minha vida, quando para mim já não tinha mais saída, não tinha mais solução. Mas eu permiti ele ocupar o lugar dele na minha vida como Deus. Eu deixei de ser eu. Eu faço, eu digo, eu aconteço. Não, e falei, Deus, faça, Senhor. Faça o que o Senhor deseja, Senhor, o que o Senhor quer. E Deus sempre abriu uma porta para mim. Por isso eu te digo nessa noite, aqui dentro dessa sala, não espere coisas comuns de um Deus que age no sobrenatural. Não espere. Tem pessoas que só esperam Deus agir naquelas coisinhas simples. Dorzinha de cabeça, um Deus que sara uma febre, um Deus que sei lá, em coisas pequenas. Não espere. Deus, ele gosta de coisas grandes. Ele quer fazer coisas grandes. Tão grandes quanto essas que te atormenta, que te angustia. Tão grande quanto essas que te deixa apavorado. É aí que ele gosta de entrar. Porque aí o nome dele é glorificado. Não espere. Por isso eu te digo mais uma vez. Não espere coisas comuns em um Deus que age no sobrenatural. Mas, porém, te digo também, queridos, para que isto aconteça, ele precisa ocupar o lugar que é dele na sua vida. Caso contrário, você não vai ver. Caso contrário, você vai continuar dizendo, parece que Deus não me ouve, parece que Deus não me atende. Por isso, mais um recadinho para você. Não limite o agir de Deus, não limite o agir do Senhor, pois ele nunca falhou e nunca falhará. Pode ter certeza, não ponha limite. Ele diz assim, pois tudo, ele não limitou, tudo quanto me pedir, crendo em oração, recebereis. Eu me amarro nesse Deus,
que não nos limita, mas também não está aí interessado em fazer nada pequenininho, não. Deus é um Deus de coisas grandes. Ele pode até fazer do pequeno se tornar grande, do nada aparecer tudo. Mas ele sempre fará o grande, o grande. Então, queridos, se as suas esperanças se foram, se as suas esperanças diante do seu problema, diante da sua adversidade já se foram, saiba que as esperanças de Deus não têm fim. Não tem fim. As esperanças de Deus não têm fim. Lembra da mensagem que eu preguei há poucos dias aqui nessa sala? Lembras da árvore cortada, caída, seu tronco caído, suas raízes já apodrecidas, mas ao cheiro das águas florescerá? A esperança de Deus não tem fim. Se a sua já chegou ao fim, lembre-se, a esperança de Deus não tem fim, queridos. E quero te dizer mais, se também a sua alegria se foi embora, se a sua alegria já se esgotou, saiba que Deus é a fonte inesgotável da sua alegria. Lembra também daquela mensagem que eu preguei da samaritana? Aquela mulher não tinha mais alegria, mas o Senhor disse o que para ela? Falou que se ela beber da fonte, da água que ele, se ela bebesse da água que ele desse, do seu interior fluiria um rio de água viva inesgotável. Se você alguma vez foi traído, tá? E talvez por isso você está desesperado, saiba que Deus estará sempre ao teu lado e jamais irá te abandonar. Jamais. Eu posso lhe dizer isso, porque em nenhum momento da minha vida que eu pudesse me sentir abandonado por alguém, eu jamais deixei de sentir a presença do Senhor ao meu lado. Ele disse: filho, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. E quando ele disse todos, ele quis dizer tanto no dia de sol como no dia de chuva, tanto no dia de paz como no dia de guerra, eu estarei com você. Então, não se sinta abandonado porque alguém que estava ao seu lado já não está mais. Porque o Deus que você serve, esse jamais te abandonou, jamais vai te abandonar. Ah, mas você pode, diante dessa luta toda, estar decepcionado, né? E parece que, né, não tem mais jeito, a sua decepção é tão grande. Saiba, Deus só vai sempre te surpreender. Ele nunca vai te decepcionar. O Deus que você serve, ele jamais te decepciona. Ao contrário, se você pedir algo, ele diz assim, que ele nos fará muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, do que nós sonhamos. Ele tem sempre mais para nós, ele sempre vai nos surpreender. Eu quero isso, mas ele sempre tem mais isso para me dar. Tem pessoas que se desesperam porque se acha traído. Mas saiba, o Deus que você serve, ele é fiel. Ele é fiel. Se alguém lhe prometeu algo e não cumpriu, tá? Te traiu, a sua confiança, a credibilidade que você depositou nela, saiba, o Deus que você serve jamais fará isso. Porque ele é sempre tudo, em todo tempo. Ele sabe de todas as nossas necessidades, todas as coisas, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. Ele diz, nem olhos viram, nem jamais ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que eu tenho preparado para ele. Mas, porém, queridos, nós precisamos reconhecer que ele é o Senhor. E temos que deixar, tá, que ele seja Deus em nossas vidas. Caso contrário, nós não vamos ver o que Deus tem reservado para nós. E para terminar, queridos, para terminar aqui, deixa eu falar só mais uma coisa, só mais algumas coisinhas para vocês. Escute isso. Se você precisa saber disso, preste atenção. Para que em momentos como esse, você saiba quem é seu Deus. Porque eu quero dizer que esse Deus que eu prego nessa noite, esse Deus que eu sirvo e que você diz que você serve, ele é o Deus. Ele é Deus quando o nosso coração está aflito. Ele é Deus quando nossos corações estão também transbordando de alegria.
Ele tanto é Deus quando o nosso coração está aflito, como ele é Deus quando o nosso coração está alegre. Ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus tanto quanto quando nós estamos sofrendo perseguições, ele é Deus, e quando nós também estamos sendo abençoados. Deus nunca deixa de ser Deus. Ele sempre vai ser Deus em nossas vidas. Independente de que se eu continuo clamando ou não clamando, ele é Deus. Se eu continuo servindo ou não servindo, ele é Deus. Se eu estou em luta, se eu estou em vitória, Deus não deixa de ser Deus. Ele sempre será Deus em nossas vidas, queridos. É só nós aprendermos a confiar nele. É só nós aprendermos. Então, nós precisamos entender o seguinte, querido. Deus sabe como agir nas nossas vidas. Nós só precisamos deixar ele trabalhar. O grande problema nosso é que nós não, às vezes, permitimos Deus trabalhar. A Bíblia diz, agindo ele, ou trabalhando ele, quem impedirá? O profeta Isaías falou no seu livro, se eu não me engano, no capítulo 44, versículo 4, ele diz, nunca vi um Deus como esse. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ei, o seu Deus não é omisso às suas necessidades. O seu Deus não é omisso àquilo que você não pode fazer. Ele sempre interferirá na sua causa, no seu impossível, e vai tornar possível. Mas nós precisamos de deixar ele agir, porque agindo ele, quem impedirá? Então pare, queridos, pare nessa noite de tirar o lugar que é dele. Quando a luta surgir, quando a adversidade surgir, e aos seus olhos parece impossível de conquistar ou de vencer, não tire o lugar dele, não lute uma luta que não é sua. Inúmeras vezes ele disse ao seu povo de Israel, dizendo, olha, essa luta não é vossa, essa luta é minha. Essa peleja, eu pelejarei por vós. Nós precisamos de entender qual é a nossa peleja e qual é a peleja de Deus, mesmo que ela diz respeito a nós. Mas Deus, determinadas lutas, é ele que quer garantir a nossa vitória, queridos. E quando enfim você compreender isso, eu quero dizer mais uma coisa para finalizarmos mesmo. Ele se levantará do seu trono. Todas as vezes que eu agir dessa maneira, que você agir dessa maneira, pode ter certeza, o seu Deus se levantará do seu trono. Ele vai se levantar ao seu favor. Quando eu entender que o meu Deus é o Deus do impossível, e a ele eu depositar a minha confiança, pode ter certeza, Deus terá prazer de se colocar de pé do seu trono para lhe garantir a vitória. E aí ele lhe dirá assim, agora sim, meu filho, agora eu vou te provar que eu sou o Deus da sua vida. No momento que eu dizer, Senhor, pode ocupar o teu lugar nessa batalha, Senhor. Pode ocupar o teu lugar de fazer o impossível, porque até aqui eu consegui, Senhor, mas daqui para lá, não, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Aí então Deus vai olhar e falar assim, agora eu vou mostrar para ele que eu sou o Deus da sua vida. Foi exatamente isso que o salmista, ele nos fala no Salmo 46. Se você prestar atenção, né, na fala do salmista, no Salmo 46, versículo 7 a 11, você vai ver, olha o que ele diz. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venha, ele diz, veja as obras do Senhor, os seus feitos extraordinários na terra. Ele dá fim às guerras até o confim da terra. Ele quebra arco, ele despedaça as lanças, ele destrói os escudos no fogo. Porém, parem de lutar, diz ele, parem de lutar. Há momentos que o Senhor diz assim, para de lutar. O versículo está dizendo, pare, você olha aí na sua Bíblia, parem de lutar. Saiba que eu sou Deus. Há momentos que é para nós pararmos.
Aí ele diz, serei então exaltado. É a parte que ele precisa de ser exaltado, no impossível. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, se você for inteligente, tá? Apesar de toda a minha limitação, talvez para explanar, para ministrar essa mensagem que Deus colocou no meu coração, mas se você for inteligente, permitir nessa noite o Espírito Santo agir na sua vida, você vai entender, você vai compreender o que Deus está falando a você nessa noite. Ele está lhe dizendo que Ele quer fazer, Ele quer agir em você, naquilo que você não pode. Pare de dar jeitinho. Deus está querendo ser glorificado na sua vida. Você não entendeu isso ainda não? Deus está querendo ser glorificado na sua vida. E a hora dele ser glorificado, está aqui no texto dizendo, é o momento do seu impossível, do seu impossível. É o momento do possível dele. É exatamente no meu impossível que entra o possível dele. Porque para Deus, o que para o homem é impossível, para ele é possível. E aí o nome dele é glorificado. Deus quer, bote isso no seu coração nessa noite. Deus quer ser glorificado através da sua vida, por meio dessa luta, dessa adversidade que você está enfrentando. Ele quer ser glorificado. Então entrega ao Senhor, entrega os seus problemas, entrega as suas lutas, entrega todas as suas impossibilidades a Ele. E Ele fará. Eu sempre digo, o que você pode fazer, isso Deus não faz mesmo não. Porque é o possível. O que é possível para o... Não é o que é possível, é o que é impossível para o homem, é possível para Ele. E aí Ele se revela a Deus. Quem tem sido o seu Deus? Nessa adversidade que você vive, nessa peleja, nessa batalha, nessa guerra. Você? Não adianta. A sua vitória só será garantida quando Ele entrar. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venha, venha, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores da terra. Ele dá fim às guerras. É Ele que bota fim nas guerras. Até os confins da terra. Ele quebra os arcos, ele despedaça as lanças, ele destrói os escudos com fogo. É Ele. E aí ele diz, parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, queridos. Essa foi a palavra que Deus me trouxe nessa sala para ministrar ao teu coração, para ministrar também ao meu coração, que você possa ter entendido o que Deus quis lhe dizer nessa noite. Abra a guarda e deixe Deus agir. Operando Ele, quem impedirá? Ele quer resolver tudo aí que está te incomodando, que está te assustando, que está te apavorando. Ele quer resolver. Ele quer botar um ponto final. Tá bom? Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, você que está desesperado, você que já se acha que não tem mais jeito, não tem mais solução e que as suas forças esgotaram. Esse é o momento melhor da sua história. Esse é o momento melhor da sua vida. É um momento melhor tanto para você como para Deus. Ele tem interesse nesse momento. Se você permitir, é claro. Ele tem interesse de se manifestar Deus na sua vida. Ele tem interesse de colocar fim nas guerras. Ele tem interesse de te mostrar as obras extraordinárias dele na terra. Ele tem interesse de quebrar os arcos, botar fogo nos escudos. Ele tem interesse de parar a guerra na sua vida. Ele tem interesse. Ele tem interesse de ser exaltado. Mas você precisa deixar. Você precisa permitir. Você precisa parar de ficar se esperneando aí. E murmurando, é porque Deus não me ouve, é porque Deus não me escuta, é porque eu estou perdido, eu não tenho mais solução. Pare com isso, deixa disso. Tá bom? Você pode fazer isso agora, comigo, em oração. Você pode declarar ao Senhor. Tá? Vamos ver aqui um hino para nós adorarmos o Senhor.
Venha comigo. Não é. Não é o que Deus planejou para você. Seu fim, não. Levante. Levante um clamor. Deus vai te ouvir nessa noite. E vai restituir. Ele vai te dar de volta tudo que é teu. Ele vai sarar a sua alma, seu espírito. Ele vai derramar o azeite sobre você. Restitui. Ele quer fazer isso hoje. Aleluia, Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa agora é luto do que já morreu. Mas não pense que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou para você. Levante do chão, erga o clamor e você vai ver. Você quer mesmo? Então dá licença agora. Dá licença. Dá licença. Não da sala, não é da sala. Dá licença do lugar que é de Deus. Dá licença do lugar que é de Deus. Deixa Ele trabalhar. Isaías disse, nunca vi um Deus como esse que trabalha por aqueles que nele espera. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão com asas de águia. Correrão, não se cansarão, voarão com asas de águias. Então, por favor, dá licença. Se você quer tudo aquilo que foi-se embora, tudo aquilo que você acabou no sonho, se você quer restituição, saia, pare dessa briga, pare com essa guerra. Ele diz, pare as guerras, pare de lutar. Ele diz, pare de lutar, venha saber as obras extraordinárias que eu tenho para vocês. Confia nele. Então venha, levante um clamor junto comigo, levante um clamor, clama a Deus. Se até hoje você achou que no seu clamor, na sua oração, Deus não te ouviu, é porque você estava ocupando o lugar dele. Então ele não ia, ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém, eu não divido. Deus quer agir para que a glória seja dele, deixa ele agir. Mas pastor, sim, não é impossível para você? Você não está dizendo que não vê mais saída? É agora que ele gosta de entrar, é nesse momento que ele gosta de dizer, para com tudo, eu vou quebrar as flechas, os arcos, eu vou tacar fogo nos escudos, eu vou acabar com a guerra na sua vida. Se desarme, em outras palavras, o Senhor está querendo dizer assim, se desarme das suas próprias armas, se desarme dos seus próprios recursos, deixa eu agir, porque agindo eu, quem impedirá? Vai lá, confia no Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, o mais Ele fará. É esse momento, é essa agora. Saia do lugar de Deus, não haja mais naquilo que você não pode agir. Lembre-se, você não é Deus, você é criatura, o Criador é Ele. Lembre-se, você não é onipotente, pelo contrário, você é ilimitado. Eu sou ilimitado, então vamos deixar Deus agir, operando Ele, quem impedirá? Amém? Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Soberano Deus, meu eterno Pai, diante da tua majestosa presença nós nos encontramos nesta noite, Senhor. Ó Deus, e queremos neste momento nos render aos teus pés, Senhor, em reconhecimento, Senhor, de que o Senhor é Deus das nossas vidas, Senhor. Senhor, neste momento, Senhor bendito, nós queremos, ó Deus, entregar ao Senhor todas as nossas limitações, ó Deus. Queremos declarar ao Senhor, ó Deus, que, ó Deus, não temos mais força, Senhor. Chegamos ao limite, Senhor. Ao limite, e daqui para frente nós não iremos fazer mais nada, Senhor, porque se nós fizermos,
nós estaremos querendo ocupar o teu lugar, Senhor, porque esse não é o nosso momento, esse é o momento do Senhor agir, esse é a tua parte, Senhor. Senhor, a tua parte é de agir no nosso impossível, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que o que é impossível para nós é possível para o Senhor. É exatamente nesse momento, Senhor, que nós queremos declarar nossa confiança em ti e nos desamarmos, ó Deus, nos desamarmos, Senhor, jogarmos fora nossas armas, colocar as nossas armas à sua disposição, para que o Senhor queime, para que o Senhor bote fogo, para que o Senhor quebre, para que nós possamos, ó Deus, nos rendermos por total aos teus pés, Senhor. Deus amado, estamos aqui, ó Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades, com as nossas limitações, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas vidas e declarar, Senhor, sobre nós, ó Deus, o teu poder, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, nós confiamos ao Senhor neste momento, ó Deus, as nossas causas, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas, seja em qual área for, Senhor, seja na área física, seja na área espiritual, seja na área sentimental, seja na área espiritual. Senhor, nós colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, ó Deus, e declaramos, ó Deus, a nossa vitória, não por nossas forças, mas pela tua força, pelo teu agir, e agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso nos rendemos, ó Deus, e desde já nós glorificamos, nós exaltamos o teu nome. Senhor, eu peço que agora, Senhor, tu alcance essa mulher, tu alcance esse homem, tu alcance a todos que estão comigo nessa sala e manifeste sobre a vida deles, Senhor, diante das vidas que eles se rendem diante do Senhor, diante daquilo que eles estão se rendendo diante do Senhor, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua glória, Senhor bendito, e todos possam saber, Senhor, todos possam experimentar que o Senhor é Deus, e que jamais, Senhor, em nossos lábios, em nossos corações, em nossa mente, possa pairar mais algum pensamento ou algum sentimento de que o Senhor não nos ouve, de que o Senhor não nos escuta, que o Senhor não age a nosso favor. Não, Senhor, que daqui para frente, Senhor, nós possamos, ó Deus, em momentos como esse, de fragilidade, de impossível, nós deixarmos que o Senhor haja ao nosso favor. Pois, Senhor, em teu nome, Senhor, nós oramos. Desde já agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Deus continue te abençoando, obrigado pela sua presença. Eu acho que o nosso horário já está um pouco avançado, mas eu quero agradecer pela sua presença nessa sala. Que Deus, em Cristo Jesus, possa lhe conceder aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Eu abençoo e lhe peço, por gentileza, compartilhe essa palavra. Eu tenho observado no meu Face os compartilhamentos, eles são incompatível a quantidade de pessoas que visualiza ou que ouve a nossa palavra. Então, por favor, você que ouviu essa palavra, você que visitou esse canal, não fique só para você. Compartilhe com outros, compartilhe, leve essa palavra para outros, tá bom? E não se esqueça de ir lá no YouTube também e se inscrever e acionar o sininho, tá bom? Eu conto com você. Deus abençoe. Fique com Deus. Amanhã, às 9 horas, nós estaremos aqui de novo para juntos buscarmos ao Senhor. Fique com Deus. Beijo santo no coração. Até amanhã. Bom? Tchau.